Fala galera, eu sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia e essa é a terceira aula de uma série completa de aulas de Ecologia para o ensino médio que vão ajudar vocês a garantir uma boa nota na escola e também no Enem e vestibulares. Nessa nossa terceira aula, nós vamos fazer um estudo das populações. A gente vai entender a dinâmica populacional. E o nosso primeiro passo é entender o que é densidade populacional. A densidade populacional é uma relação entre a população, entre o número de indivíduos e a área ou volume ocupado. A gente vai utilizar a área em metros quadrados, por exemplo, quando se tratar de um ambiente terrestre, e o volume em metros cúbicos, por exemplo, tratando-se de um ambiente aquático. Aquela fórmula de química para calcular a densidade de uma substância, que é densidade é igual a massa sobre volume, é a base da fórmula que a gente vai aplicar agora em ecologia. Densidade populacional é igual ao número de indivíduos sobre, ou seja, dividindo pela área ou volume. O cálculo da densidade populacional nos ajuda a entender se uma região ela é simplesmente populosa ou se ela é povoada. Uma região populosa é uma região onde existe um número elevado de indivíduos, um número elevado de habitantes. Já a região povoada, ou aquela região mais povoada, é aquela região que possui uma quantidade maior de indivíduos por metros quadrados. Isso significa que em uma região altamente povoada, a densidade populacional será elevada. São relações diretamente proporcionais. A densidade demográfica ela pode ser alterada graças às curvas de crescimento populacionais. Existe curva de crescimento positivo, crescimento negativo e de estabilidade. Quando a gente tem um número de nascidos somado ao número de imigrantes maior do que o número de mortos somado ao número de emigrantes, essa população estará em crescimento. Agora, se o número de nascidos somado ao número de imigrantes for menor do que o número de mortos somado ao número de emigrantes, essa população estará em declínio. Agora, se uma população tiver um número de nascimentos mais o número de imigrantes iguais ao número de mortes e de emigrantes, essa população estará em estabilidade. Entender se uma população está em declínio, está em crescimento ou estável é importante para a manutenção da biodiversidade de um local. Caso se perceba que aquela população está em declínio, talvez seja necessário tomar medidas para que favoreça a recuperação do número de habitantes, dos representantes dessa espécie naquela localização. E caso isso não seja feito, é possível até que essa espécie entre em extinção. Quando a gente estuda a taxa de crescimento de uma população, a gente estabelece um intervalo de tempo, observa-se o número inicial de indivíduos daquela espécie e o número final. Pega-se o valor do número final de indivíduos, subtrai do número inicial, aí nós teremos a diferença, ou seja, o quanto a população cresceu, e vamos dividir pelo tempo. Aí nós teremos a taxa de crescimento absoluto, o quanto aquela população cresceu em um intervalo de tempo. Agora, se a gente quiser a taxa de crescimento relativo, a fórmula é um pouco diferente. Isso porque esse resultado no crescimento relativo é dado em percentagem. E para calcular o crescimento relativo, a gente pega o número final de indivíduos, subtrai do número inicial, divide pelo o número inicial. Esse valor a gente vai dividir pelo tempo. Então, a taxa de crescimento de uma população, uma taxa de crescimento relativa de uma população, ela é dada em percentagem. Se a gente tiver, por exemplo, o número inicial de 5 indivíduos e o número final de 10 indivíduos, a gente vai tirar a diferença, número final pelo inicial, 5. Vamos dividir pelo número inicial, 5 por 5, 1. Se a gente estabelecer um intervalo de tempo de 1 ano, 1 dividido por 1, 1. Então, a taxa de crescimento relativo é 1
Não. Se é em percentagem, 1, ou seja, 1 inteiro, representa 100%. A população dobrou, cresceu em 100%. Então, lembrando, a diferença do cálculo na taxa de crescimento absoluto e relativo é que na taxa de crescimento absoluto o resultado é dado em números absolutos. Agora, no crescimento relativo, a informação dada é em percentagem. Quando a gente fala de imigração e emigração, a gente está falando de dispersão de determinada população. Só que em uma região a gente pode encontrar populações locais, populações nativas, que nós vamos chamar de população endêmica ou populações endêmicas, mas também podemos encontrar populações introduzidas, populações invasoras, populações que não são próprias daquela região. Essas populações nós vamos chamar de populações exóticas. Uma população exótica é uma população que não é própria daquela região. É uma população que não está em seu hábitat natural. E essas populações podem causar prejuízos ambientais, porque a população vai ter que ocupar algum nicho, vai ter que ocupar alguma posição na cadeia alimentar. E se ela tiver uma capacidade maior de obter alimento naquele nicho, no lugar de uma população nativa, de uma população endêmica, a gente vai perceber que essa população exótica vai crescer o seu tamanho. Se ela não tiver predador, vai crescer mais ainda. E a população nativa ela vai acabar decrescendo. Isso significa que as populações exóticas podem causar desequilíbrios ambientais por interferir na cadeia alimentar de uma localidade onde ela é invasora. Um exemplo interessante para a gente entender a relação entre uma população endêmica e uma população exótica é a água de lastro. O lastro é uma região do navio que fica submersa. Essa região precisa ser enchida ou esvaziada de água a depender de como o navio de carga esteja. Por exemplo, um navio de carga atracado no porto no Japão, em um porto de uma cidade japonesa, se ele estiver vazio, o seu lastro estará cheio de água para que ele atinja uma profundidade que impeça que ele vire. Só que quando entra água no lastro do navio, entram também organismos, entram algas, crustáceos, entram peixes. Agora imagine esse navio com um lastro cheio viajando para o Brasil. Quando chegar aqui no Brasil, se esse navio de carga for receber, por exemplo, uma carga de frutas, à medida que a carga fosse sendo posta no navio, a água de lastro tem que sair do lastro para que o navio fique menos pesado e não afunde. Mas enquanto a água de lastro está saindo do lastro do navio, está saindo também as algas que entraram, os crustáceos e os peixes. Agora, esses organismos, eles não são nativos. Se eles não são nativos, é uma população exótica, uma população invasora. São bioinvasores que vão interferir nas cadeias alimentares. Essa interferência nas cadeias alimentares se dá pelo fato dessas espécies exóticas ocuparem os mesmos nichos ecológicos, ou seja, as mesmas posições na cadeia alimentares que os organismos nativos ocupam. Então vai haver uma interferência direta no número de indivíduos das populações endêmicas, das populações nativas. O número de nascimentos é um dos fatores, então, que provocam um crescimento populacional. O crescimento populacional se dá graças ao potencial biótico. O potencial biótico é a capacidade de uma determinada espécie de gerar descendentes em um intervalo de tempo. Por exemplo, na espécie humana, uma gestação comum dura cerca de 9 meses. Considerando que na maior parte dos nascimentos são nascimentos únicos, não são nascimentos de gêmeos, a gente entende que, em média, a espécie humana vai produzir um descendente por casal em um intervalo de 1 ano. Vamos dar uma proximidade só para fazer um cálculo um pouco mais fácil. Então, se você, menina, começou a menstruar com 11 anos de idade e hoje tem 17, você tem 6 anos menstruando. Você poderia ter um filho por ano. Esse é o seu potencial biótico. Só que você exerceu esse potencial biótico? Espero que não. Se não tem exercido esse potencial biótico, significa que você não está favorecendo essa curva de crescimento.
Isso porque existe algo chamado planejamento familiar. Ou seja, os indivíduos necessariamente vão exercer esse potencial biótico? Não. Na espécie humana, por questões sociais, e nas outras espécies, eles não vão exercer seu potencial biótico, principalmente por pressões ambientais. Essas pressões ambientais levam em consideração a existência de predadores, de presa, a busca por alimento, a luta por território, capacidade de obter ou não luz para os seres fotossintetizantes, por exemplo. Então, a relação entre um indivíduo e o ambiente é cercada de pressões. Essas pressões são pressões seletivas, que fazem com que esse indivíduo depois seja ou não capaz de se reproduzir. Agora, uma vez que uma espécie encontra uma resistência ambiental, a sua curva de crescimento ela não vai seguir a curva de crescimento imaginada pelo potencial biótico. Em um gráfico de crescimento populacional, a gente vai ver uma primeira curva que representa a curva do potencial biótico. E essa curva do potencial biótico ela vai ser modificada graças às pressões ambientais, que a gente vai chamar de resistência do meio ou de resistência ambiental. Dessa forma, essa curva será um pouco jogada para baixo, então o crescimento vai ser um pouco mais lento e tende, com o passar do tempo, que ele atinja uma estabilidade com pequenas oscilações. É isso, galera. Chegou a hora de dar tchau. Dar tchau é com a mão mexendo, não é com a mão parada. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar seu like e se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu tento te responder. Até a próxima.